Quando a maioria das pessoas pensa em Jujutsu Kaisen, existe um nome que sempre vem na cabeça primeiro: Gojo Satoru. O homem conhecido como o mais forte, o feiticeiro perfeito, aquele que parecia impossível de derrotar. Mas depois de tudo que aconteceu na obra, eu comecei a perceber uma coisa. Talvez Gojo nunca tenha sido realmente o mais forte. E sinceramente, acho que essa é uma das maiores tragédias de Jujutsu Kaisen. Porque quanto mais você analisa o personagem, mais percebe que Gojo estava destinado a perder desde o começo. E hoje, eu quero te explicar por que Gojo nunca foi o mais forte de verdade. No início do anime, Gojo parece praticamente um deus. Ele é bonito, confiante, inteligente, absurdo de poderoso. Ninguém consegue tocar nele. Ninguém consegue acompanhar ele. Toda vez que Gojo aparece, o anime muda completamente de atmosfera. Porque você sente que ninguém ali representa uma ameaça real. E isso criou uma imagem muito específica no fandom. A ideia de que Gojo era invencível. Mas existe um detalhe importante que muita gente ignora. Poder absoluto não significa liberdade. E Gojo é provavelmente o personagem mais preso de Jujutsu Kaisen inteiro. Desde criança, Gojo já carregava o peso de ser o mais forte. Todos esperavam algo dele. Todos dependiam dele. Todos tinham medo dele. E aos poucos, ele deixou de ser tratado como pessoa. Ele virou um símbolo, uma arma viva. E sinceramente, acho que foi exatamente aí que começou sua queda. Gojo começou a perder. Porque enquanto todo mundo enxergava apenas o poder dele, ninguém percebia o quanto ele estava sozinho. Existe uma frase muito importante em Jujutsu Kaisen: a solidão acompanha quem é forte. E nenhum personagem representa isso melhor do que Gojo. Porque ninguém conseguia realmente alcançar ele. Nem emocionalmente. Nem em poder. E isso destruiu completamente a capacidade dele de se conectar com os outros. Mesmo cercado de pessoas, Gojo parecia isolado, distante, quase vazio às vezes. E talvez seja por isso que Geto foi tão importante para ele. Porque Geto foi provavelmente a única pessoa que realmente enxergou Gojo como humano. Não como arma. Não como símbolo. Mas como amigo. E quando Geto foi embora, algo dentro de Gojo simplesmente quebrou. Muita gente olha para a luta entre Gojo e Geto apenas como um conflito ideológico. Mas sinceramente, aquilo parecia muito mais uma tragédia emocional. Porque Gojo tinha poder para destruir praticamente qualquer inimigo. Mas não tinha poder suficiente para salvar a única amizade que realmente importava para ele. E isso já mostra uma coisa importante. Gojo podia vencer batalhas, mas continuava perdendo pessoas. E talvez esse seja o verdadeiro significado do personagem. Porque durante a obra inteira, Gojo falha repetidamente nas coisas mais importantes. Ele não consegue salvar Riko Amanai. Não consegue impedir Geto. Não consegue mudar o sistema Jujutsu. Não consegue proteger todos os alunos. E eventualmente, nem consegue vencer Sukuna. Quanto mais você analisa, mais percebe que Gege Akutami construiu Gojo como um personagem preso na própria força. Porque o mundo inteiro dependia dele tanto, que ninguém mais evoluía de verdade. Gojo virou o equilíbrio artificial daquele mundo. Uma espécie de barreira viva impedindo o caos. E isso colocou um peso absurdo sobre ele. Talvez pesado demais, até para alguém como Gojo. Existe outro detalhe muito interessante. Mesmo sendo mais forte, Gojo nunca parecia verdadeiramente feliz. Ele sorria, fazia piadas, agia como alguém despreocupado. Mas muitas vezes isso parecia apenas uma máscara. Porque sempre existia uma melancolia estranha no personagem. Como se ele soubesse que nunca poderia viver normalmente. E sinceramente, acho que ele realmente sabia disso. Gojo entendia que não podia criar laços normais com as pessoas. Porque, inevitavelmente, ele sempre acabaria acima delas.
distante delas, sozinho. E talvez seja exatamente por isso que ele decidiu virar professor. Muita gente acha que Gojo queria apenas treinar alunos fortes, mas acho que era algo muito maior. Gojo queria criar pessoas capazes de alcançar ele. Pessoas que pudessem dividir aquele peso. Porque no fundo, acho que Gojo odiava carregar tudo sozinho. E isso deixa o personagem muito mais triste. Porque percebemos que toda aquela arrogância talvez escondesse apenas solidão. Agora vamos falar da luta contra Sukuna. Porque foi nesse momento que muita gente percebeu algo importante. Gojo era absurdamente poderoso, mas não era invencível. E sinceramente, a derrota dele pareceu inevitável desde o começo. Porque Jujutsu Kaisen nunca foi uma história sobre o personagem mais forte vencer. Uma história sobre como até os mais fortes podem ser destruídos pelo próprio mundo. E Gojo representa isso perfeitamente. Mesmo com todo o poder absurdo, ele continuava limitado. Continuava humano. Continuava falhando. A morte dele chocou tanta gente, justamente porque o fandom acreditava que Gojo estava acima da narrativa. Como se ele fosse grande demais para perder. Mas Gege fez exatamente o contrário. Ele mostrou que Gojo era apenas mais uma vítima daquele sistema brutal. E talvez a maior vítima de todas. Porque Gojo passou a vida inteira carregando expectativas impossíveis. E no final, morreu sem conseguir mudar completamente o mundo que queria destruir. Mas existe uma parte ainda mais triste nisso tudo. Mesmo morto, Gojo provavelmente conseguiu exatamente o que queria. Porque Yuji, Yuta, Maki e os outros continuaram lutando depois dele. Pela primeira vez, o mundo não dependia apenas de Gojo Satoru. E talvez esse sempre tenha sido o verdadeiro objetivo dele. Criar uma nova geração capaz de continuar sem precisar de um monstro invencível protegendo tudo sozinho. Quando você percebe isso, a história do personagem muda completamente. Gojo não era o mais forte porque vencia todas as batalhas. Gojo era o mais forte porque continuava tentando carregar um mundo inteiro sozinho. Mesmo sabendo que aquilo estava destruindo ele por dentro. E sinceramente, acho que essa é a verdadeira tragédia do personagem. Porque no final, Gojo nunca teve alguém capaz de dividir aquele peso com ele. Ele era admirado, temido, quase idolatrado, mas nunca realmente compreendido. Seja por isso que a cena do aeroporto é tão melancólica. Porque pela primeira vez em muito tempo, Gojo parecia finalmente em paz, sem precisar provar nada. Sem carregar expectativas. Sem precisar ser o mais forte. Apenas sendo Satoru Gojo. E sinceramente, talvez essa tenha sido a primeira vez que ele realmente se sentiu livre. No fundo, Jujutsu Kaisen nunca contou a história do homem mais forte. Contou a história do homem mais solitário. E talvez seja exatamente isso que torna Gojo um dos personagens mais tristes dos animes modernos. Então comenta aqui embaixo. Você acha que Gojo realmente perdeu para Sukuna? Ou ele já estava derrotado emocionalmente muito antes disso? E se você gosta de análises, teorias e vídeos profundos sobre anime, se inscreve no canal.